Hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal. As forças de caráter. Você sabia que todos nós temos 24 forças de caráter? E que essas 24 forças são divididas em 6 virtudes? Bom, se você quer saber um pouco mais sobre isso e como você pode utilizar essas forças ao seu favor para criar mais na sua vida, fica comigo. Eu vou colocar aqui então uma tabelinha. Ok, pessoal, então eu coloquei aqui na tela uma tabelinha para a gente conseguir ver um pouco melhor as nossas forças de caráter. Como eu falei, as nossas forças de caráter elas são divididas em 6 virtudes. Né? Essas virtudes são sabedoria, humanidade, justiça, moderação, coragem e transcendência. Né? E aí, dentro das 6 virtudes estão as nossas forças de caráter. E eu vou falar um pouco mais sobre elas, né, parando aí em cada virtude. Então, na virtude da sabedoria, nós temos a criatividade, a curiosidade, o amor ao aprendizado, o critério e a perspectiva. Então, o que seria isso? Criatividade, né? Então você ter essa imaginação aflorada, né? E você conseguir criar coisas, sair de situações, dar aquele velho jeitinho, isso tudo é criatividade. Curiosidade é você querer saber mais. Eu não tô falando do curioso, aquela vizinha que fica olhando na porta tudo que acontece na rua, não é só isso, tá? Eu tô falando curiosidade no sentido de você querer realmente saber mais, né? Amor ao aprendizado, ele é muito parecido com a curiosidade, mas o amor ao aprendizado ele é um pouco mais na parte técnica, né? De você querer saber mais, por exemplo, sobre ciência, sobre matemática, sobre arte, sobre o que quer que seja o assunto que você tem interesse, né? Você aprender, né? Como é que faz, por que é assim, né? O critério, né? Então, o critério ele é uma habilidade de coisas com sabedoria, né? De você simplesmente não tomar uma decisão de última hora, mas você conseguir entender os dois lados e tomar uma decisão assertiva, né? E a perspectiva é de você conseguir estar lá na frente, é de você planejar a sua vida hoje já sabendo como é que você quer que ela seja no futuro, né? Então a perspectiva é isso de você conseguir enxergar lá na frente. A humanidade, ela é uma virtude, então, né, uma outra virtude em que a gente tem 3 forças de caráter nessa categoria, digamos assim. Né? Nós temos a generosidade, o amor e a inteligência social. Né? A generosidade e amor, acho que eu não preciso explicar para vocês. A inteligência se relaciona com outras pessoas. Né? Então, próxima a virtude aí, a virtude da justiça, nós temos justiça, liderança e trabalho em equipe, né? São 3 forças de caráter super importantes. Na virtude da moderação, nós temos o perdão, a humildade, a prudência e o autocontrole. E quando a gente está falando de autocontrole, a gente está falando também de disciplina. Uma curiosidade, vocês sabiam que apenas 4% da população tem a força de caráter do autocontrole bem desenvolvida? Olha só. Então, por isso, quem sabe, né? A gente tá aí com tanta gente perdida sem saber o que fazer, né? E desistindo fácil das coisas, porque não tem autocontrole, não tem disciplina, né? A nossa próxima virtude, né? A nossa próxima virtude é a coragem, e dentro da coragem a gente tem 4 forças de caráter: a bravura, integridade, perseverança, vitalidade, tá? A bravura, a gente está falando realmente daquele negócio de tô com medo, mas mesmo assim, né? Isso não confundam com imprudência, tá? A bravura, ela não é você se jogar às cegas, é você saber que aquilo é importante e fazer apesar do medo. A integridade, né, ela tem a ver com você ser verdadeiro com você mesmo, com o que você acredita,
né? Então eu não estou falando só de honestidade no sentido moral da coisa, mas a integridade de você ser quem você realmente é, né? Sem desculpas. A perseverança, né? De você não desistir fácil, e a vitalidade, né? Que é aquela energia, aquela coisa, aquela alegria, né? Então a vitalidade, ela também está aí dentro das virtudes de coragem. E, por último, mas não menos importante, na virtude da transcendência, nós temos 5 forças de caráter. Né? Nós temos a força de caráter da admiração da beleza e excelência, que essa força ela é bem rara de estar super desenvolvida nas pessoas. Né? Ela geralmente ela não aparece no topo das forças de caráter das pessoas. E as pessoas que têm essa força de caráter bem desenvolvidas, elas têm uma paixão pela vida, elas têm amor pela vida, elas conseguem ver a beleza nas coisas. Né? A gratidão também, esperança, humor, né? E espiritualidade. E quando a gente está falando de espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? A espiritualidade é muito mais uma questão de comunhão com você, né? Comunhão com a sua essência e também com os outros. E, claro, se você acredita também num poder maior, isso também vai estar dentro da espiritualidade. Mas espiritualidade e religião são coisas diferentes. Você pode ser uma pessoa espiritualizada sem ser uma pessoa religiosa, tá? Então, beleza, a gente tem aí a nossa tabela de forças, né? E aí, beleza, Luísa. Mas e essas forças? Todo mundo tem? Como é que é? Todo mundo tem as 24 forças de caráter. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo tem as 24 forças de caráter. Porém, algumas estão mais desenvolvidas e outras estão mais dormentes, né? Algumas estão mais latentes e outras estão mais dormentes. Então, por isso que nós somos diferentes e nós temos reações diferentes e nós temos qualidades diferentes, né? Pontos fortes diferentes, né? Não é todo mundo igual, porque se todo mundo tivesse todas as características na mesma quantidade, no mesmo nível, todo mundo seria igual e não é o caso. Né? Então, por isso que a gente tem aí, todo mundo tem as 24 forças de caráter, mas cada um vai apresentar essas forças em diferentes níveis, tá? E todos nós temos o que a gente chama de forças de assinatura, ou seja, as 5 forças que estão mais presentes na nossa personalidade. Vamos dizer assim que essas forças, elas fazem quem nós somos, né, de certa forma. E também essas forças de assinatura, elas podem oscilar um pouco de ordem, né, ao longo da tua vida. Normalmente essas 5 vão ser sempre as principais, mas elas podem em algum momento, né, uma tá mais latente do que a outra e vice-versa. E aí, qual a importância de você saber quais são as suas 5 forças de assinatura? Bom, você sabendo as suas 5 forças de assinatura, você consegue utilizá-las ao seu favor no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos e a partir disso você criar muito mais coisas na sua vida com muito mais facilidade. Então, como seria, ao invés de você ficar dando murro em ponta de faca, tentando ser uma pessoa que você não é, né? Não que você não possa desenvolver as outras forças de caráter, mas não seria muito mais fácil você utilizar as forças que você já tem bem desenvolvidas, né? Então, essa é a importância de você ter as suas 5 forças de assinatura, de você saber quais são as 5 forças. E se você tem interesse em saber o ranking das suas 24 forças de assinatura, eu vou deixar aqui no vídeo um link para você fazer um teste gratuito do VIA Institute of Character. Ele tá em português, tá? O link tá em português. Você faz um cadastrozinho gratuito no site do VIA e você consegue fazer o seu teste também gratuito para saber as suas 24 forças de caráter, né, em que ordem que elas estão. E as 5 primeiras que aparecerem serão as forças mais latentes, serão as suas forças de assinatura. Por outro lado, as que ficarem em último lugar são as que você ainda tem mais dormentes, que você pode escolher trabalhar
mais, desenvolver mais, beleza? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre as nossas forças. Você sabia que existiam 24 forças de caráter e 6 virtudes? Você sabia que você tem todas essas 24? Você sabia que você tem 5 que são os seus verdadeiros superpoderes que você pode utilizar para criar muito mais na sua vida, muito mais rápido e muito mais fácil? Me conta aí nos comentários que eu vou adorar saber. E se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de tema para eu falar aqui no canal, fala também nos comentários que eu vou adorar. Um beijão para vocês!